Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e a gente dá continuidade agora à terceira aula de noções de direito público para concurso. Nós estamos vendo noções de direito constitucional, especificamente em relação a dispositivos da Constituição Federal, Constituição da República de 1988 e suas alterações, que tratam da organização dos poderes. Estamos vendo ainda o Poder Legislativo. Na aula seguinte, terminando o Poder Legislativo, nós veremos o processo legislativo, que é a feitura das leis, e o Poder Executivo. Essa, então, é nossa terceira aula. Bom, começamos agora a falar das reuniões, ou seja, das sessões, da forma como o Congresso funciona. É a seção 6 do capítulo 1 do título 4 da Constituição Federal, das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal. Capital federal é Brasília. De 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Capital federal é Brasília. Anualmente, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, é uma sessão legislativa. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 2 de fevereiro, 17 de julho, 1º de agosto ou 22 de dezembro, se caírem num sábado, domingo ou feriado, as reuniões desses dias serão transferidas para o primeiro dia útil seguinte. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias tem prioridade, é claro, né, gente? Ele é o esmiuçamento do plano de governo, especificamente em relação a despesas, a receita, da onde vai vir o dinheiro, quanto vai vir e como será usado. E isso é muito importante, tá? A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Chegou 17 de julho, não aprovou a lei de diretrizes orçamentárias, não tem recesso. Ou chegou 22 de dezembro, não foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, não tem recesso. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta. Ou seja, cada casa tem suas próprias reuniões, né? Tem alguns projetos de lei que tramitam primeiro na Câmara, depois no Senado, outros primeiro no Senado, depois na Câmara. Existem questões internas que eles se reúnem para isso. Porém, existem situações em que Câmara e Senado vão se reunir juntos, deputados e senadores juntos numa mesma sessão. Dentre outros casos, quando é que isso acontece? Para inaugurar a sessão legislativa. Ou seja, dia 2 de fevereiro, na hora que abre a sessão legislativa daquele ano, a reunião é conjunta. Para elaborar o regimento comum, além do Senado ter seu regimento interno, da Câmara ter seu regimento interno, existe um regimento do Congresso que é comum às duas casas. Então, na hora de elaborar esse regimento e aprová-lo, a sessão será conjunta. Então, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas.
receber o compromisso do presidente e do vice-presidente no momento da posse. A sessão é conjunta. Estarão lá deputados e senadores. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. Quando a Câmara e o Senado aprovam uma lei, nós já falamos disso, esse projeto de lei aprovado vai para o presidente. O presidente da República pode sancionar ou pode vetar. Ah, mas por que ele veta? Ora, pode ser que ele tenha mandado o projeto de lei com determinados dispositivos, enquanto isso tramitou na Câmara e no Senado, alguma coisa foi alterada. Então, ele pode estar de acordo ou não. Quando ele sanciona, ok, a lei é publicada, promulgada, né? E passa a valer. Quando ele veta algum dispositivo ou então a lei inteira, isso volta para o Congresso. E quando volta para o Congresso, esse veto não será analisado separadamente por cada casa, como ocorreu com o projeto de lei. O veto vai ser analisado em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e eles então vão decidir se mantém o veto ou se derrubam esse veto. Parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura. Para que isso? Para que eles possam dar posse aos seus membros, aos deputados e aos senadores, e para a eleição das respectivas mesas, que é a diretoria ali que vai comandar a casa. Essas mesas, a mesa do Senado e a mesa da Câmara, quem irá compor, que é o presidente da mesa, os secretários, terão mandato de 2 anos e é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Quem foi presidente da mesa num determinado mandato da mesa, que não se confunde com o mandato do senador ou do deputado, tá? Esse mandato de 2 anos para conduzir os serviços. Ficou 2 anos como presidente, ele não pode voltar ser eleito novamente para presidente naqueles 2 anos seguintes, mas ele pode ocupar, por exemplo, o cargo de secretário, tá? Então, cada uma das casas, separadamente, então, reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para dar posse para os deputados e senadores e para eleger as suas mesas. As mesas terão mandato de 2 anos e não poderão ser reeleitos os deputados ou senadores para o mesmo cargo da mesa na eleição seguinte. Muito bem. Parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional, temos uma mesa no Senado, uma mesa na Câmara e uma mesa no Congresso Nacional. Será presidida pelo presidente do Senado Federal. Quem for eleito para ser o presidente da mesa do Senado será o presidente da mesa do Congresso. E os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ora, então nós temos que o presidente é do Senado e o primeiro secretário da Câmara, segundo secretário do Senado, terceiro secretário da Câmara. Entendeu? A mesa do Congresso será presidida pelo presidente do Senado. Os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes dos cargos equivalentes na mesa da Câmara e na mesa do Senado. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á. Bom, as convocações ordinárias são aquelas sessões
que acontecem, que são normalmente, rotineiramente e que são previamente agendadas. Mas existem situações um pouco mais urgentes, situações especiais, em que haverá necessidade de reuniões extraordinárias. Então, será preciso convocar extraordinariamente os membros do Congresso. Quando é que isso acontece? Quando o presidente a convocação extraordinária, ela será feita, somente o presidente do Senado pode fazer a convocação extraordinária quando for o caso de decretar estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Então, no caso de sessões extraordinárias que vão decidir a decretação do estado de defesa, que é aquela situação de calamidade pública, ou de intervenção federal, que é para manter a ordem pública, ou quando houver pedido para decretação de estado de sítio, ou ainda quando for necessário, depois das eleições, tomar o compromisso e dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República, é o presidente do Senado Federal quem fará a convocação para essas sessões extraordinárias. Aproveito esse inciso 1 para falar, para lembrar que estado de defesa e intervenção federal são decretados sem pedir autorização. O estado de sítio para sua decretação exige autorização do Congresso. Não esqueçam disso. Muito bem. Inciso 2. A convocação extraordinária do Congresso Nacional será feita pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado Federal ou por requerimento da maioria dos membros de cada casa, em caso de urgência ou de interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas. Então, o presidente da República, da Câmara, do Senado ou a maioria dos membros das duas casas podem fazer uma convocação extraordinária do Congresso Nacional em caso de urgência ou de interesse público relevante. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º desse artigo, que nós vamos ver a seguir, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. É que antigamente, quando os deputados, vereadores, isso Brasil afora, era convocado para uma sessão extraordinária, ele ganhava o jeton. Era uma gratificação que ele ganhava para trabalhar em uma situação que não estava prevista, né? É como se fosse a nossa hora extra. Não um valor, óbvio. Então, considerava-se que eles eram pagos para atuar normalmente nas sessões ordinárias. Opa, surgiu um assunto relevante, precisa de sessão extraordinária, convoca esse pessoal e paga a eles uma gratificação por ter comparecido a essas reuniões. A Constituição de 88 proibiu isso, tá? Vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Outra questão que esse parágrafo trata é que você convocou para uma sessão extraordinária, é preciso indicar toda convocação, né, para qualquer sessão, traz a pauta, o que vai ser deliberado naquela sessão, o que vai ser decidido. Em alguns casos, você pode incluir um assunto aqui, outro ali. No caso de convocação extraordinária, não.
Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocado, ressalvado a hipótese do parágrafo 8º. E o parágrafo 8º fala que, havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Nós vamos ver mais adiante, quando estivermos tratando do processo legislativo, que a medida provisória ela tem um prazo de validade. Se ela não for aprovada pelo Congresso para se transformar em lei, ela perde sua eficácia. Ou seja, quando o Congresso for convocado para a sessão legislativa extraordinária, se tiver sido expedida alguma medida provisória que esteja em vigor na data dessa sessão extraordinária, vai aproveitar e votar essa medida provisória, se ela vai virar lei ou se ela vai perder a eficácia. É a única exceção à alteração de pauta da convocação da sessão legislativa extraordinária. Agora nós vamos falar das comissões. Antes de ler o artigo, eu queria contar uma historinha, dizer um pouco sobre as comissões. Eu entro com um projeto de lei para aumentar a remuneração dos servidores de uma autarquia federal, uma autarquia, o INSS. Então, isso precisa é preciso que seja analisada se esse aumento fere a Constituição ou não. É preciso verificar se esse aumento foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É preciso ver, então, se há orçamento para isso e uma série de questões. Por isso, a Câmara, o Senado, são divididos em comissões. Você tem a Comissão de Constituição e Justiça, que verifica se todos os projetos que dão entrada ali, se eles por acaso não estão ferindo uma lei, se já não tem uma lei que prevê isso, ou se eles não estão ferindo a Constituição. Ali, passou naquela comissão, recebe o relator, dá o parecer, esse parecer é votado na comissão, a comissão aprova, opina pela aprovação ou rejeição daquele projeto, vai para plenário. Aí o plenário diz se concorda ou não com a comissão. Se o plenário decidir que esse projeto deve dar continuidade, aí ele vai para outra comissão, para a Comissão de Orçamento Público. A Comissão de Orçamento Público vê se aquele aumento que eu sugeri, eu, presidente da República, né? Porque essa iniciativa é só dele. Se aquele aumento que eu sugeri, se está dentro dos parâmetros da lei da Rita Camata lá, que define os limites da folha de pessoal, e se está previsto na lei do orçamento, e dá seu parecer pela aprovação ou pela rejeição, ou propõe mudanças no texto para adequar. Aí a comissão vota se está de acordo com o relator ou não. Votado, vai para o plenário. E aí todos os deputados ou todos os senadores vão dizer se concordam com aquele parecer daquela comissão ou não. E assim vai caminhando. Pode ser o texto do projeto de lei integralmente modificado, que é o que a gente chama de substitutivo. Ele pode receber emendas, então podem ser acrescidos dispositivos ali. Ele pode ser aprovado como está, ele pode ser rejeitado. Uma série de coisas pode acontecer e nós vamos ver depois. Então, é isso. A cada passo que o projeto de lei dá dentro do Congresso e dentro da Câmara, ele precisa passar pela comissão correspondente aos assuntos nele tratados. Então, você tem comissão, como eu falei, de Constituição e Justiça, de Orçamento e Finanças, tem a Comissão de Saúde, caso o projeto de lei trate de questões de saúde, Comissão de Administração Pública, Comissão de Direitos Humanos, etc, etc, etc. Tá bom? Então, toma um golinho de água aqui
que nós vamos começar a ver os artigos sobre as comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas, ou seja, a Câmara e o Senado, terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento interno ou no ato que resultar de sua criação. Comissão permanente são essas que eu mencionei. Agora existem comissões temporárias. A que vocês mais conhecem são as CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Nós vamos falar dela mais adiante. Ela é criada para cuidar de uma determinada situação, concluindo seus trabalhos, ela é extinta. Ok? Então, podem ser comissões permanentes e temporárias. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas diretoras de cada casa e na constituição de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Então, se um partido tem X parlamentares eleitos, o outro partido tem Y, essa proporcionalidade deverá ser observada nas mesas diretoras de cada casa e do Congresso e também em cada comissão. Por exemplo, o PSDB tem uma representação significativa e não tem ninguém dele numa determinada comissão. Tá errado, tem que ter. E tem que ter mais gente do PSDB numa determinada comissão do que do PV, que tem pouca representatividade. Entendeu? A mesma representatividade que o partido tiver na Câmara e no Senado, ele deverá ter nas comissões e nas mesas. A mesa de cada casa e cada comissão deverá observar essa proporcionalidade de representatividade que o partido tem naquela casa. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 de membros da casa. De acordo com o regimento interno de cada casa, alguns assuntos, algumas leis não precisam ir a plenário, não precisam ser votadas por todos os deputados ou por todos os senadores. Pode ser votada e decidida ali na comissão. São assuntos menores, digamos assim, tá? Então, a comissão pode, dentro ali do âmbito de sua competência, discutir e votar o projeto de lei que a lei disser que não precisa ir a plenário. Mas nesses casos, se 1/10 dos membros da casa quiser que aquilo vá a plenário, então a comissão não pode votar. Pode discutir, dar seu parecer, mas aí não poderá votar. Encaminhará para o plenário, onde isso será feito então por todos os membros da casa. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. O que é audiência pública? É quando convocam alguém, um expoente ou uma autoridade de uma determinada área, onde se reconhece estar havendo algum problema de relevância, para discutir o assunto. Então, cada comissão, dentro da sua área de competência, pode realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Chama ONGs, chama a população, dia tal, tantas horas, no local tal, nós vamos discutir sobre desarmamento. Eu quero ouvir o que o povo tem a dizer sobre isso. Vejam bem, não é referendo e não é plebiscito, não é decisão. Audiência pública é audiência, é ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito. É desenhar a coisa para então deliberar a respeito, no momento posterior.
Compete às comissões convocar ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Lembram que nós já vimos isso? E que se ele não comparecer, constitui crime de responsabilidade, e que ao invés dele de ser convocado, a comissão pode encaminhar o pedido de informações por escrito, e aí nesse caso ele tem 30 dias para responder. Nós vimos isso numa aula anterior, né? A comissão também pode receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. É claro que, no caso do Congresso Nacional, vai ser uma matéria de repercussão que não será, por exemplo, meramente local de um município, né? Cada comissão, a comissão de saúde, pode então receber uma petição, uma reclamação, uma representação ou uma queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública. A comissão de saúde pode receber uma denúncia sobre transplante de órgãos. E aí ela vai processar aquilo, muito provavelmente vai pedir à mesa que instaure uma CPI, e aí serão tomadas as providências pertinentes. Mas vejam que a comissão ela tem autonomia para uma série de coisas, inclusive para receber denúncias, reclamações e etc. Dentro da sua área de atuação, dentro da matéria que lhe compete. As comissões podem solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Elas podem ainda apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Nós já vimos que o presidente da República tem que encaminhar um relatório de execução do Plano Nacional de Desenvolvimento. E aí isso vai passar pelas comissões, dependendo do assunto pertinente àquele plano de desenvolvimento. Se for uma questão de recursos humanos, na Comissão de Recursos Humanos. Se for uma questão de saúde, né, na Comissão de Saúde e assim por diante. E a comissão vai emitir parecer. Esse parecer vai ser levado depois a plenário para decisão. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Se for separadamente, 1/3 de deputado ou 1/3 de senador. Se for em conjunto, 1/3 de ambos, para apuração de fato determinado e por prazo certo. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente conhece como CPI, ela é aberta, ela é criada para investigar o fato X no prazo Y, sendo suas conclusões, se for o caso, se considerarem que de fato houve ilícito, essas conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. E o Ministério Público promove a responsabilidade civil ou criminal mediante judicialização. Ela vai ingressar com o respectivo processo judicial para tratar desses assuntos. O Ministério Público não condena ninguém, muito menos a Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Não é raro a Comissão Parlamentar de Inquérito considerar que houve ocorrência de um ilícito, o Ministério Público acatar esse relatório, abrir o processo e o juiz entender que não houve, tá? Eu estou dando esse exemplo para informar que a Comissão Parlamentar de Inquérito, assim como o Ministério Público, são autônomos e suas decisões, seus pareceres não vinculam a autoridade judiciária e nem o Ministério Público, tá bom? Comissões parlamentares de inquérito são investigativas. Inquérito é um procedimento de investigação. Ele não julga,
ele investiga. As comissões serão criadas mediante requerimento de um terço dos membros. Eu, deputada Adriana, recebi uma denúncia grave, isso exige uma comissão parlamentar de inquérito, então eu faço um requerimento e colho a assinatura de um terço dos meus pares, um terço dos meus colegas deputados, e peço à mesa da Câmara, ou se for senador, à mesa do Senado, ou se for o caso de conjuntamente, né, a mesa do Congresso, peço a criação da comissão, tá? E aí, como eu falei, a comissão emite um parecer, ela não decide nada, ela emite um parecer concluindo pela ocorrência do fato criminoso ou não, e encaminha isso para o Ministério Público. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas, na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Ou seja, durante o recesso parlamentar, que é aquele período de buraco na sessão legislativa, né? Que é de 18 de julho a 31 e depois de 23 de dezembro até 1º de fevereiro, vai haver uma comissão temporária representativa do Congresso Nacional para decidir determinadas questões que surgirem nesse período. Essa comissão representativa do Congresso, ela vai ser eleita pelas duas casas. E essa eleição vai ocorrer na última sessão ordinária do período legislativo. Até quando, então? Na última sessão que ocorrer naquele período de 17 de julho ou 22 de dezembro, ok? Do processo legislativo. Adoro essa matéria, gente. Adoro. O processo legislativo na Constituição Federal é a seção 8 e diz o quê? É o assunto que trata de como são feitas as leis, como são feitas as normas, como tramitam, quem pode propor uma lei, quem pode fazer um decreto, que tipo de leis existem, tá? Nós vamos ver mais a miúde na próxima aula. Hoje é importante que você saiba que artigo 59, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Emenda à Constituição, a Constituição está pronta, está feita. Precisa alterar alguma coisa ali? Incluir, mudar o texto de algum dispositivo ou excluir alguma coisa? Isso se faz por emenda à Constituição. Leis complementares. O processo legislativo cuida da elaboração de leis complementares. Quem pode apresentar um projeto de lei complementar? Não sei, depende de qual matéria ela trata. Ela vai tratar de matérias que a Constituição determina que são matérias exclusivas de lei complementar. É uma matéria de tributação? Quem pode propor isso? Presidência da República. E assim vai. Então, cada projeto de lei complementar, dependendo da matéria que ele vai tratar, pode ser atribuição do Congresso, pode ser iniciativa do presidente da República ou de um deputado, vai depender da matéria. Lei ordinária. Não é uma lei ruim, não, gente. Ela é uma lei ordinária, é ordinário no sentido de comum, não é ordinário no sentido de ruindade. Não é uma lei ordinária, é uma lei ordinária, é uma lei comum, é uma lei que não é uma lei complementar.
Quando a Constituição fala, este assunto será tratado por lei, ou isso assim nos termos da lei, está falando de lei ordinária, de lei comum, né? É uma lei que não vai exigir quórum qualificado, que vai tramitar com menos exigências que uma lei complementar, por exemplo. Nós vamos tratar disso mais adiante. Leis delegadas. Só quem pode fazer lei é o Congresso. Mas pode acontecer de haver uma certa urgência num assunto que é de iniciativa exclusiva, por exemplo, do presidente. O presidente entrou e ele quer reformar administrativamente o governo federal para reduzir custos, e ele não pode esperar que uma lei, até que essa lei tramite no Congresso, ele já perdeu tempo demais e já gastou demais. Ele quer enxugar a máquina e mudar a sua estrutura logo para ele já começar a trabalhar com a estrutura bacana do jeito que ele quer. Em algumas situações, como nessa, o Congresso Nacional pode delegar ao chefe do Executivo a capacidade para ele fazer uma lei. Então, não vai estar escrito lei complementar número tal, nem lei, no caso, lei ordinária número tal. Vai estar escrito lei delegada número tal. E aí você já vai saber que é uma lei que ele fez, o chefe do executivo fez um pedido ao Congresso dizendo, pelo amor de Deus, estou com pressa, preciso cuidar desse assunto que pode ser tratado por lei delegada e eu tenho urgência por isso, por aquilo. O Congresso emite, então, a autorização e delega poder para o chefe do executivo elaborar aquela lei. Medidas provisórias são matérias que o governo, nós vamos ver mais adiante também, pode propor e que, se não aprovadas dentro de um prazo X e não se transformarem em lei, elas perdem a eficácia dali para diante. Decretos legislativos são de competência do presidente da República, nós vamos ver depois, e resoluções que tratam especialmente de questões internas, enquanto leis e decretos e medidas e emendas à Constituição têm uma repercussão em toda a sociedade, uma repercussão a todos, a resolução ela é mais uma questão interna de um órgão, tá? Nós vamos ver mais adiante, tá bom? Próxima aula nós vamos cuidar disso. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. É uma lei complementar número X que vai dispor como as leis devem ser redigidas, como elas podem ser alteradas. Consolidação de leis, o Código Civil é uma consolidação de normas. Nós vamos ver isso mais adiante. Muito obrigada, compartilhe essa aula em suas redes sociais. E-mail para dúvidas adrifernandesbh@gmail.com e adquira meus livros, indique-os para seus amigos e familiares, ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Bye, bye.